Palavra. Bom dia a todos. Mais uma vez iniciamos a nossa semana da saúde e do bem-estar. É sempre uma semana diferente, para a qual eu começo já por apelar à vossa participação no meio dos nossos anos com tantos desafios e tantas atividades. Acho que esta é uma semana muito simpática para podermos não só conviver com outras matérias, que não são matérias do nosso dia a dia, todas elas transversalmente nos dizem respeito, não é? E é com esse critério que nós vamos escolhendo em parceria com a Sindor e com as Águas do Douro e Paiva estas matérias e, portanto, esperamos que vocês possam aproveitar, organizar as vossas agendas de forma a poderem participar, nem que seja naquelas matérias que para vocês são mesmo mais importantes e que vos são muito apelativas. E começamos com uma matéria que nos pode tirar ou colocar muita saúde, não é? Porque isto dos nossos dinheiros mexe muito connosco, não é? Tanto nos pode deixar muito felizes, como nos pode de vez em quando dar um nó na barriga. E de facto, hoje convidamos, e para este ano, temos aqui o João Nuno Santos. O João é analista de mercados financeiros. Descrever-vos aqui um bocadinho o que faz o João e qual é o percurso dele. O João é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e tem o mestrado em Finanças pela Nova SBE. O João já está envolvido neste tema dos mercados financeiros há mais de 7 anos, tendo já prestado serviços de consultoria para imensos clientes. Também é uma pessoa já habituada a esta parte das palestras, dos workshops e tem-lo feito em várias faculdades pelo país inteiro. E depois tenho aqui uma nota que achei muito curiosa do João, que ele nos diz que é apaixonado pela área e que gosta muito de ter esta oportunidade de usar a experiência dele e o seu conhecimento para tentar ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras e a descomplicar todo este mundo. Porque, de facto, João, para nós, os comuns mortais, esta área financeira às vezes aparece aqui com os nomes e com os conceitos que nós não estamos habituados. Por isso, hoje o João vai-nos falar sobre esta matéria, vai-nos tentar trazer ferramentas que nos possam ajudar a entrar neste mundo com maior eficiência, digo eu, não é? Maior liberdade e maior tranquilidade. Esperamos que vocês possam aproveitar muito e, João, obrigada por teres aceito o nosso convite e passo-te agora a palavra e vamos lá conhecer um bocadinho melhor disto das finanças. Birna, desculpa, João, deixa-me só interromper. A sessão Ah, está a ser gravada, está bem? Só para terem essa consciência, porque podem querer consultar futuramente, obviamente que sim, e também para aqueles colegas que hoje não conseguem estar presentes, ok? Para depois nós vamos fazer esta partilha para poderem assistir, ok? Obrigada, João. Tudo teu. Ok, obrigado. Eu antes de me perder na rede, estava a dizer que uma das coisas até que me deu mais experiência foi conseguir perceber, nas palestras que dei, perceber o que é que as pessoas têm de conhecimento nestes temas ou deixam de ter, neste caso, a percepção que acabam por ter. E então, acho que, espero eu hoje, agora, finalmente conseguir descomplicar isto tudo, já que a parte da apresentação está difícil de descomplicar. Então, fala-se muito da literacia financeira. Pode passar o slide. ok. Fala-se muito da literacia financeira em Portugal, especialmente quando temos eleições. Cada vez há mais partidos a trazerem isso à baila, a dizerem que é um país com pouca literacia financeira. Aquela notícia é de 2022, mas acaba por ser bastante atual na mesma e penso que continuamos nos últimos lugares do ranking. Na minha opinião, é muito devido a uma percepção errada, a uma percepção de que isso é apenas para quem percebe, essa área eu faço o meu dinheiro, tenho o meu salário, mas não me vou meter muito nisso, porque lá está, é para quem percebe, enquanto que isto é uma mentalidade que, na minha opinião, é muito própria do nosso país. Eu andei na faculdade com pessoas da Alemanha, da Suíça, de Itália, e não é incomum a miúdos de 20 e poucos anos já terem orçamentos familiares que os pais organizam desde que eles são jovens, terem alguns investimentos até, não é incomum, mesmo que seja numa escala pequena, ou seja, isto é muito uma questão de percepção, e não é culpa nossa da população, porque há uma falta de formação, não temos nada disto nas escolas, temos não sei quantas coisas inúteis nas escolas, mas isto, literacia financeira, ajudar as pessoas, seja com impostos, com investimentos, com
ouvir as coisas de taxas de juro, taxas de investimento, ouvir essas coisas e ter alguma formação disso, é uma realidade que neste país ainda não existe. E cada vez mais acho que é necessário e cada vez há mais interesse nisso. Então hoje eu vou tentar ter assim uma abordagem mais prática, espero eu, se a internet me permitir, para vos tentar mostrar que isto não é nenhum bicho de 7 cabeças. Podem então passar o slide, por favor. Ok. Então começamos, eu acelerei um bocado a introdução para compensar ali a perda de tempo que tivemos inicial. Obrigada. Começamos todos os diagnósticos financeiros que temos que fazer, um diagnóstico financeiro pessoal, de uma empresa, de uma entidade qualquer, de uma entidade pública, tem que passar por estas 4 etapas. E são estas 4 etapas que eu vou seguir nesta apresentação também, e espero que vocês consigam seguir comigo e também retirar algum valor passo a passo. É preciso primeiro saber alguns conceitos básicos, alguns que vou falar aqui rapidamente, mas como disse, não estou aqui para dar uma aula aborrecida, quero é mostrar-vos coisas na prática e coisas que também vocês vão sabendo com o tempo, vão ouvindo nas notícias, por aí além. Depois vamos falar de como gerir, com base nesses conceitos, controlar as nossas receitas, controlar as nossas despesas, ver onde é que podemos, se calhar, eliminar gastos, onde é que podemos ganhar um certo dinheiro, para depois poupar e ter essas estratégias para guardar dinheiro. E por fim, temos o último passo que vou falar, que é investir, como talvez podemos pôr o nosso dinheiro a trabalhar por nós. Mas lá está, este é o último passo. Se os outros 3 estiverem bem completados, eu já fico contente e já estão à frente de grande parte da população. Pode passar então. Começamos pelo crédito, que é uma coisa, vou falar brevemente disto, porque é uma ferramenta útil, é uma coisa que todos sabemos, os empréstimos. Pode ser uma ferramenta útil para, por exemplo, comprar uma casa, pagar um curso a um filho, por aí além. Às vezes há situações até que somos quase obrigados a contrair crédito, situações de saúde, situações inesperadas, coisas que não controlamos. Ou seja, é irrealista assumir, como muita gente diz, uma das grandes dicas de gurus financeiros é não contrair empréstimos, pagar logo as dívidas, não sei o quê. Bem, isso não é assim tão simples. A mensagem que eu vos quero passar é que as coisas acontecem, por vezes há anos em que estamos mais apertados, meses em que estamos mais apertados, mas se seguirem certos passos, controlarem despesas, se controlarem o que está a acontecer na vossa vida, podemos flexibilizar e planear para isso. Porque lá está, isto não é dinheiro extra, são dívidas que temos que pagar no futuro, e lá está, são dívidas que temos que pagar no futuro e acabam por ser mais caras até do que parecem, especialmente se forem créditos com taxas altas, ainda pior se forem dívidas de consumo, porque por muito atrativo que pareça contrair uma dívida, se calhar para comprar um melhor carro agora, quando se calhar, se formos a ver as nossas finanças atuais, se calhar só devíamos comprar esse carro daqui a 1 ano ou 2, ou ainda pior, que é uma coisa que acho que a percentagem é absurda na população portuguesa, de quem faz créditos ou paga telemóveis a prestações. Isso é uma das grandes causas de endividamento excessivo, das grandes causas de finanças pouco saudáveis, e que depois, lá está, se eu não tiver a capacidade para pagar uma coisa de consumo, pagar as prestações no prazo, pagar dentro de um prazo razoável, se calhar tenho que pensar 2 vezes antes de contrair esse empréstimo, porque se calhar vai pôr em causa todo este planeamento que eu quero falar aqui hoje. Mas pronto, podemos passar aqui isto. Acho que o que eu vos disse não é nada que vocês não saibam ou que as pessoas não saibam, mas aquele exercício que vamos fazer hoje acho que vai ajudar a refletir sobre isso e ver o impacto que isto tem nas nossas finanças a longo prazo. Posso passar, João? Pode passar de slide. Sim. Estão a ouvir bem? Está tudo bem para já? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ok, ainda bem. Falando agora também aqui de um conceito da proteção financeira, que são coisas que vão entrar nas despesas, são coisas que, seguros de saúde, seguros de vida, seguros de habitação, coisas que nos podem impedir. Muitos de vocês devem ter seguros, presumo eu, outros se calhar não os têm a todos, ou têm seguros diferentes, ou têm outros. Pronto. O fundamental aqui não é ter exemplos muito específicos, é perceber que isto são coisas que podem impedir que vocês percam o progresso financeiro que fizeram durante anos. Vamos supor que acontece alguma coisa, lá está, uma despesa de saúde grande, um problema na habitação, que se calhar teriam que pagar imenso, teriam que estar a contrair empréstimos para pagar. Se tiverem esses seguros, é verdade. E está ali o fundo de emergência, que é uma coisa que eu acho que, pela minha experiência, há muita gente que não tem, ou que tem, mas de forma implícita, porque tem dinheiro de lado, mas não pensa nele como um fundo de emergência.
Mas eu acho que convém fazer esta separação de dinheiro que nós temos a poupar e dinheiro que nós temos para um fundo de emergência, porque se acontece algum imprevisto, como eu falei, a probabilidade é que temos que contrair um crédito e um crédito desfavorável para nós. Se nós tivermos algum dinheiro do lado, claro que nem sempre é possível, e há meses mais apertados, há anos mais apertados, mas se o tivermos, se ao fim do mês conseguimos pôr uma porcentagem do dinheiro que não gastamos para o tal fundo de emergência, de certeza que vamos colher muitos frutos daí, porque vamos conseguir poupar em créditos e em dívidas prejudiciais a longo prazo e temos uma segurança também mental de ter um bocadinho de dinheiro de lado para um mau dia. João, se calhar uma dúvida, não sei se posso atrever-me a dizer que falarei por todos, mas podias esclarecer um bocadinho melhor. Então, o dinheiro que nós poupamos e que pomos de lado, como tu disseste, não é necessariamente este dinheiro de um fundo de emergência? Não, exato, o que eu estou a dizer é, vamos supor, depois deste exercício que eu tenho ali do orçamento que vou disponibilizar a toda a gente, vai ajudar a ilustrar isso. Vamos supor que eu tenho um saldo ao fim do mês de 70 euros, que não gastei 70 euros dos que ganhei ou do que o meu agregado familiar ganhou. Desses 70 euros, posso pôr de lado, por exemplo, 30 ou 40 para o fundo de emergência e o restante ficar em poupança para eu investir ou para apenas guardar. Essa diferenciação eu acho importante, porque saber que tenho a paz de espírito, que tenho ali dinheiro acumulado para uma coisa má que aconteça, acho que convém diferenciar, porque senão depois a tentação vai ser, vou buscar um bocado de dinheiro aqui que tenho parado para comprar não sei o quê, vou buscar um bocado de dinheiro para comprar não sei o quê, e depois vamos a ver e nem estamos a seguir isto à regra, e rapidamente nos perdemos, e a tentação, é fácil de ceder à tentação, é mais nesse sentido que eu digo. Ok. E pronto, se alguém tiver dúvidas, interrompam à vontade sobre os slides específicos e depois no fim, acho que com o tal exercício do orçamento vai ajudar a vocês todos a perceberem e se houver dúvidas estou aqui para esclarecer o que for necessário. Então pronto, passando às despesas propriamente ditas. Isto aqui é uma matriz genérica da divisão de despesas, que é a regra dos 50-30-20, que fala que as necessidades assim, mais básicas, a habitação, a alimentação, deve ser mais ou menos 50% do que gastamos. Depois, as mais discricionárias, tudo o que envolve a lazer, a alimentação não essencial, 30%, compras. E depois a tal poupança, na qual englobo o fundo de emergência e a parte dos investimentos ou reforma. Isto, lá está, é apenas um modelo, é um bom ponto de partida, porque se vocês depois dá para ver, ou se alguns de vocês presumo que já tenham uma noção do dinheiro que gastam e que já registrem isso, outros não, pronto, é indiferente, mas se estiver muito longe destas percentagens, convém se calhar fazer algumas mudanças, ou convém refletir para talvez fazer algumas mudanças. Mas lá está, isto é flexível. Porque se me perguntarem, João, tu respeitas estas percentagens, não sei o quê, à risca? Claro que não. Nem eu, nem acho que a maioria das pessoas respeita tudo à risca. O que é importante é que o que eu vos quero transmitir é que isto, se vocês forem seguindo o que gastam, quando gastam, como gastam, o que entra também, vão conseguir flexibilizar tudo e planear tudo de uma melhor forma. Claro que o meu objetivo, não estou aqui a dizer para dedicarem tudo, para não tomarem café, não sei o quê, para não tomarem pequeno almoço fora, para não, nada disso. Mas se eu souber em que estou a gastar, a probabilidade é que no próximo mês, se calhar já penso 2 vezes antes de incorrer numa despesa, porque sei o impacto que isso vai ter no meu orçamento familiar e nas coisas que eu posso pagar durante os próximos tempos. E é isso, é essa a grande mensagem que eu vos quero passar. Não é a mensagem de abdicarem tudo, não é a mensagem de se tornarem peritos financeiros e andarem a desperdiçar o pouco tempo livre que já têm a ler ou a aprender coisas chatas que se calhar não vos interessam. Não, é pequenas mudanças que podem ter um grande impacto. João, uma pergunta. Tu falaste que tens corrido algumas faculdades no país e tudo mais. Da tua experiência, e se calhar falo nós os portugueses, não é? Porque acho que é o grosso da população que temos hoje aqui. Se nós perguntarmos às pessoas, sabe quanto é que gasta em restaurantes? Sabe quanto é que gasta em supermercado? Da tua experiência, nós temos isto na cabeça? Nós sabemos quanto é que gastamos em cada rúbrica ou estamos mesmo muito longe de ter isso organizado? Eu acho que
cada vez mais há essa preocupação. Ainda há muita gente que não tem essa preocupação, ou não é preocupação, não pensa sequer nisso, até porque também temos a coisa, que é uma coisa que eu ia destacar em breve, que é quando se faz uma compra a dinheiro com moedas, seja um café, uma cerveja, aquelas coisas do dia a dia que nós pensamos que não têm nenhum impacto, essas coisas também convém pensar e registar, porque são nessas pequenas coisas às vezes que nós estamos a chegar a um gasto se calhar de 100 euros por mês ou assim e nem nos apercebemos. E esses 100 euros, como eu quero mostrar, podem vir a ser muito úteis no futuro. E pelo que eu sei, pouca gente faz esta organização assim. E o que eu quero mostrar é, lá está, se calhar com perderem um bocadinho de tempo só, conseguem ter grandes benefícios a longo prazo. Ok, vou passar? Sim. E pronto, chegamos à grande parte, acho eu, que para mim desta apresentação, é a parte que eu quero mais que se interiorize, que é do orçamento pessoal. Eu disponibilizei, aí acho que podem pôr no chat, não sei se a Virna ou alguém pode disponibilizar no chat para depois ficar disponível, um ficheiro que é um modelo de um orçamento familiar ou até mais pessoal. Pronto, tenho uma versão mais simples e uma versão mais complicada. Eu daqui a um bocado partilho o ecrã para mostrar isso, mas quanto ao orçamento pessoal, isto é o exercício que eu faço desde que sou mais miúdo ainda e não tinha rendimentos nenhuns. É o exercício e é o modelo que eu implementei com imensos clientes, alguns que ganham imenso dinheiro, outros que ganham dinheiro banal e não têm nenhuma empresa, não têm nenhum negócio, mas apenas recebem um salário e se organizaram melhor com este modelo do orçamento pessoal, e que também consegui implementar em amigos meus mais jovens, também em familiares mais velhos, e que ajudou muito, se calhar, a conseguirem, lá está, reduzirem 50 euros por mês em qualquer coisa, ou mesmo que não reduzirem, terem a noção do que é que estão a gastar, o que é que está a entrar, quando está a sair, e planearem melhor. E o raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo para quem ganha muito, para quem ganha pouco, para quem tem família, para quem não tem. Se eu souber, eu vou conseguir flexibilizar, vou conseguir ter essa paz de consciência. Se eu souber, lá está, como está aí no slide, quais são os meus rendimentos, depois confrontá-los com as despesas fixas que eu tenho sempre, ou mais ou menos fixas, porque lá está a água e coisas assim podem variar, mas depois as variáveis, ou seja, as coisas que eu vou gastando e que são aqui muitas vezes que dá para fazer alguns cortes e que estamos se calhar a ter alguns padrões de comportamento que podiam ser melhorados. E depois as ocasionais, se formos confrontados com isto tudo, acho que é inevitável no próximo mês e no mês a seguir pensarmos duas vezes antes de comprarmos alguma coisa ou de consumirmos alguma coisa ou de contrairmos um crédito, seja o que for. Pronto, pedia agora só que passasse o slide para eu abordar uma coisa muito rápido e depois passamos à tal parte mais prática. Quanto a dicas que eu tenho para ou seja, antes de vocês terem orçamento ao fim do mês e verem as coisas, acho muito importante registar tudo o que compram no dia a dia. E lá está, dou um grande destaque à parte das compras em dinheiro, que nós se calhar não pensamos, damos uma nota de 5 euros aqui, uma moeda aqui, vamos almoçar, comemos o prato do dia, mas pedimos também uma cerveja aqui, uma cerveja acolá, um café aqui, tudo em dinheiro, e na nossa cabeça isso não está bem a sair porque não saiu da nossa conta bancária ou não saiu à nossa frente mesmo, não está na aplicação do banco, que é uma coisa que agora se usa muito, são coisas boas as aplicações que têm aí a dizer, que nos ajudam a fazer esse registro, mas mesmo assim escapa muita coisa, e essa coisa muitas vezes é que se calhar podíamos cortar. E pronto, agora se calhar eu mostrava o Excel, não sei se eu tentar partilhar, se isto fica lento, eu posso, pode andar para trás, Virna, porque eu primeiro quero mostrar, antes de passar à próxima. Okay. Eu não sei, eu posso tentar partilhar o ecrã se estiver muito mal. Está bem, então eu tenho que parar deste lado, está bem? Ok, sim. Isso. Então vamos lá. Eu estou muito pixelizado ou está Sim. Ok. Então se calhar é melhor... Eu partilhar aqui o ecrã, sim, eu partilhar aqui o Excel e eu explico, eu falo, sim. Acho que sim. Eu coloquei aqui, já tínhamos colocado.
E vou voltar a colocar porque Para as pessoas verem. os que entraram mais tarde. Pronto, aqui está ele. João, queres que eu abra e partilhe? Sim, por favor, acho que é melhor. Mas agora tu estás bem, não queres tentar? Eu acho que pode ser. Posso tentar, sim. Ok. Se eu tiver mal. Mas agora já está. Não, mas isto Já não, está. não me está a deixar. Por isso, se calhar, é melhor partilhar e eu falo. Acho que dá para ver bem. Também o objetivo é que, se vocês, espero eu, as pessoas que estão aqui a assistir, virem algum valor nisto, é fazerem o download de vocês e usarem ou adaptarem, nem que seja uma versão mais simples do orçamento, porque aquilo está tudo feito. Eu fiz tudo de forma a aquilo fazer as somas sozinhas, dar as percentagens sozinhas, para conseguirem perceber, mesmo se calhar um café de 1 euro ou um pequeno almoço de 6 euros, conseguirem ver e ver as somas de tudo ao longo do mês e depois, lá está, tomar decisões baseado nisso. Então vamos lá. Aqui está. Ok. Se calhar está muito pequenino. Pois, se pode fazer zoom. Posso. Sim. Podemos começar pelo familiar, que é a outra folha. Muito Que bem. está aí ao lado esquerdo. Vocês já têm este documento convosco. Se quiserem abrir e trabalhar connosco ao mesmo tempo, esse seria o objetivo deste exercício. Abram, por favor, no vosso computador, se quiserem, gravem e podemos tentar fazê-lo em conjunto. Sim. Pronto, como está aí, então, isto é uma versão um bocado complexa. Porque tem tudo. Eu fiz isto de forma. Eu tirei esta matriz já há um tempo de um orçamento assim deste género, que há, depois adaptei-o para português, adaptei-o para o caso de uma família portuguesa, mais ou menos. Estes valores são assim uma coisa por alto, que eu só quero dar aqui como exemplo, porque lá está. João, O que eu peço imensa quero. desculpa. Temos aqui uma pessoa que está a pedir a palavra. Raquel, uma dúvida? Raquel Meirinhos, está-me a ouvir? Bom dia, bom dia. Olá, bom Peço dia. desculpa por interromper, eu só queria Por perceber favor. onde é que está o tal fecheiro para fazer o Está no download. nosso chat, está no nosso chat. Está no ok, chat muito da nossa obrigada, sessão, na nada. conversa, Isso, não é? Muito obrigada. isso. Obrigada, peço desculpa. Obrigada a nós. Já conseguiram abrir? Conseguiram abrir? Eu acho que está a dar. Eu acho que está a dar. Já conseguimos, já. Eu já consegui. Boa. Então assim podemos Obrigada. trabalhar em simultâneo, está bem? Vocês podem pôr os vossos valores, não têm que partilhar nada. Exato, lá está, podem fazer depois, primeiro eu vou Isso. falar disto, se vocês virem algum valor, podem implementar ou podem experimentar, mas lá está, podem seguir aí do vosso lado. Então, pedia só que arrastasse tudo para a esquerda para se ver as categorias. Exatamente, pronto. Como eu estava a dizer, isto é uma adaptação, é uma coisa que eu depois fui adicionando coisas, é uma coisa que já implementei com clientes meus. Porquê? Porque isto faz as somas todas automaticamente, depois dá em baixo o saldo de despesas para rendimentos, que é o tal valor que nós vamos usar para dividir entre fundo de emergência e depois poupança ou investir. Aqui, lá está, esta primeira folha é um orçamento mais familiar, uma coisa que tem alimentação, ou seja, eu venho aqui e vou às compras no dia 1 de março, por exemplo, registro ali 80 euros no hipermercado, vou às compras também no dia 15, registro mais 80 euros, pronto, tudo somado deu 320, vamos supor, isto aqui está feito, o exemplo que eu tentei arranjar foi de uma família em que tem, depois em baixo dá para ver nos rendimentos, uma pessoa em part-time a ganhar, penso que é 750 euros, e outra pessoa full-time 1100 líquidos, que pronto, está mais ou menos dentro da média portuguesa, digamos, não é um caso excelente, não é um caso péssimo, há casos piores, há pessoas que têm uma situação mais apertada, há situações mais folgada. O que eu quero tentar passar é que, mesmo numa situação se calhar mais apertada, há coisas que podemos pegar, há coisas que podemos rentabilizar melhor. E pronto, depois pus ali despesas de restaurantes de 110, os takeaways, convém registrar tudo também, guardar as faturas ou ver na aplicação do banco, pronto, que é uma coisa que também vai acumulando. Cafés, 12 euros, pequeno almoço, lanche, 25, pronto. São valores que eu fui registando, também tem ali uma folha, tem aí a categoria para os animais também, para quem tiver, quem quiser registar aí por categorias, que eu também incluí isso.
depois pode andar para baixo, por favor, Virna. Depois tudo de automóveis, desde combustível, estacionamento, inspeções, arranjos. Pronto, isto está o mais completo possível. Pode parecer chato para vocês olharem assim de repente, tipo aí tanta tabela, para tanta preencher. coisa, mas o objetivo é que isto depois vocês só registrem os valores e dá-vos as somas no fim, dá-vos as somas ao fim do ano ali, tudo à direita, que eu acho que é uma coisa excelente, não terem que, até porque lá está, eu trabalho com o Excel todos os dias, mas quem não trabalha não vai estar a criar uma folha destas de raiz. Mesmo que não usem esta folha, se só registarem as coisas e tiverem uma noção, já é melhor do que nada, como é óbvio. Eu trouxe-vos esta folha para dar como exemplo e para quem quiser fazer download, usar, não ter dores de cabeça. Depois, andando para baixo, também temos ali uma coisa para os créditos. Um crédito automóvel vamos supor de 150 euros mensais. Se tiverem outro tipo de crédito, ali pode-se incluir o crédito à habitação. Se for casa própria, eu registrei como renda em baixo. Depois, até tem despesas bancárias, despesas de cartão, pronto, coisas mínimas, que pode ser, lá está, 5 euros, mas pode Mas fazer que às diferença. vezes não são nada mínimas, não é? Os bancos agora Sim. cobram-nos muito. Sim, é verdade. Isso. Depois, despesas também pessoais, e lá está, reparem que tem, para além das linhas que já têm inseridas as categorias, ainda tem mais linhas a preto para vocês inserirem outras coisas que possam querer, e se vocês inserirem e puserem o valor monetário ao lado, aquilo faz a soma e inclui nas somas automaticamente. Ou seja, isto é personalizável para cada um de vocês. Depois, andando para baixo, também assumi aqui que tinha um filho na escola pública, despesas de 30 euros na escola, 25 euros passo escolar, 30 euros de futebol, outras atividades, pronto, isto dá para registrar tudo. Depois ali a parte da habitação, uma parte importante, desde o condomínio, às partes da luz, do gás, limpezas, telecomunicações, renda, para quem tem renda, se calhar quem não tem renda tem a parte de cima do crédito Empréstimo. da habitação. Pronto, isto é tudo personalizável, podemos continuar a andar para baixo, até artigos de casa, de saúde, que é consultas, ir à farmácia, ir a uma consulta, no dia a seguir se calhar tem que ir à farmácia por causa do que me receitaram, convém registar, convém saber o que é que estou a gastar. Depois também o lazer, ou seja, subscrições Netflix, Spotify, não sei o quê, por aí além, também vai aumentando. E depois ali também nos outros, para porem coisas diversas que quiserem pôr, tem ali jogos das a 15 euros. Também há uma... por acaso, já foi há uns anos que vi isto, mas que a população portuguesa também no que toca aos jogos Euromilhões, essas coisas todas, lotarias... Gasta dinheiro. É das populações que, em termos de percentagem do seu rendimento, é das populações do mundo inteiro, do mundo desenvolvido, pronto, que gasta mais do seu rendimento em jogos de azar, que é uma coisa que, se nós registarmos, seja isto, ou seja para pessoas, sei lá, mesmo eu que gosto de desporto, as apostas também são uma grande despesa às vezes, entre amigos meus eu noto muito, e que, ok, não há mal nenhum fazer este tipo de coisas para de vez em quando nos divertirmos, de vez em quando tentarmos ganhar o Euromilhões, lá está, percebo perfeitamente o intuito, mas se nós registarmos isto e virmos, epá, olha, este mês, no próximo mês vou de férias ou assim, tenho que pagar as férias, e este mês gastei 30 euros entre apostas e não sei o quê, jogos Santa Casa e não sei o quê. Se calhar no próximo mês corto esses 30 euros e penso, olha, vou de férias, depois tento ganhar o Euromilhões, depois fica para outra altura. Depois, andando para baixo, também temos ali despesas de eventuais impostos que possam ter adicionais. Pronto, presumo que alguns de vocês, ou pelo menos a maioria, na parte dos impostos, já seja uma coisa que vem retida na fonte ou assim, mas se tiverem custos extras depois ou ajustes, podem inseri-los aqui se forem despesa e também os podem inserir se for rendimento, depois vou mostrar, ou seja, se tiverem compensações, podem inserir na parte do rendimento. E depois, seguros, lá está, andando para baixo. E depois temos ali a tal soma, a soma do total das despesas, que soma tudo o que está em cima e que vocês podem personalizar à vontade e depois a soma dá ali direitinho. Sendo que aqui as receitas desta família são os 2 vencimentos de que eu falei e também um abono de 100 euros e que, pronto, vocês podem registrar ali subsídios para os meses que tiverem, reembolsos para os meses que tiverem, e aquilo dá a soma, até que chegamos ali àquele valor, que é o grande valor aqui de hoje, que é
o saldo de despesas e receitas, que é o saldo que nós temos que olhar e depois decidir se o queremos aumentar, se ele está bem, o que é que vamos fazer com ele. E estes aqui são 42 euros que esta família teve de saldo positivo. Vai haver meses em que é negativo, sim. Eu podia ter registado as despesas mais acentuadas, há coisas inesperadas. Se ali fosse negativo, há pessoas que estão aqui a dizer que não conseguem aceder. Não sei se Já depois da está sessão... tratado, João, desculpa interromper, já está ok. tratado, ok? Boa. Ok. Pronto, se não conseguirem também depois disponibilizas de outra forma o ficheiro, mesmo Manda-se que por não e-mail, consigam mas seguir. a Patrícia já tratou. Obrigada, Ok, Patrícia. perfeito. Sim. Pronto, como eu estava a dizer, vai haver meses em que, isto tem para todos os meses, ou seja, vocês podem usar esta folha para registrar tudo. Vai haver meses em que este saldo vai ser negativo, vai haver meses em que este saldo vai ser maior, vai ser... O que eu quero ver, o que eu quero que vocês percebam é que, se calhar, vou ali acima, à categoria dos cafés, e podia reduzir ali 5 euros e tinha mais 5 euros para o meu fundo de emergência. Se calhar vou ali à parte dos jantares, que foram 110 euros, que para uma família que só tem um filho, que tem uma pessoa em part-time, se calhar pode ser algo exagerado. Não digo sempre, mas pronto, são coisas que as pessoas têm que refletir, vocês têm que refletir. Eu não estou aqui a fazer de Deus nem de guru, de vos dizer cortem tudo, vivam ao mínimo. Claro que não, eu próprio não vivo assim, mas se eu souber em que estou a gastar, se eu souber que gastei os 5 euros no café, que eu fui comer o prato do dia num dia de trabalho e depois bebi uma cerveja ou duas, mais um café, e se calhar podia não ter bebido, ou podia ter trazido o almoço de casa, ou assim, porque no próximo mês vou de férias, ou tenho que pagar uma operação, ou... Se eu souber estas coisas, a probabilidade é que o meu comportamento melhore. E é essa a grande mensagem que eu vos quero passar. Agora, passando à outra folha, não sei se há alguma dúvida aqui quanto a esta folha. Se tiver, peço que me interrompam à vontade, que eu esclareço, ou posso, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Só lembrar, se calhar às pessoas, não sei se ficou bem claro, que é, o João, quando nos partilha esta folha, ela já tem as fórmulas por trás, está bem? Portanto, vocês não têm que colocar a fórmula de somatório, de divisão, de multiplicação, ela já está. E não está só para as rúbricas que o João apontou aqui, como vocês podem acrescentar nas linhas que ele disponibilizou em preto, no caso é em preto, não é em branco, para vocês acrescentarem, está bem? Porque, por exemplo, eu reparei que aqui na primeira parte, vamos dizer assim, João, tu chamaste alimentação, colocaste ali o tabaco. Eu até me arrepio pôr-se ali o tabaco na alimentação, mas eu percebo para algumas pessoas é como se fosse a comida do dia a dia. Bem, só em tabaco eram 5 euros por dia, portanto aquela conta lá embaixo ia logo dar negativa. Mas pode haver outras coisas que posso não ter tabaco, mas posso ter ali, sei lá, a minha nova dieta que compro não sei o quê, pronto. Mas acima de tudo, perceberem que isto está automatizado para vocês poderem a partir daqui imediatamente ter estas contas certas e feitas para ter a tal consciência que o João nos pede para termos, não é? E se precisarem de ainda mais categorias, se forem a uma linha, por exemplo, se eu for ali à linha dos cafés e clicar nos cafés, se fizer, se adicionar uma linha, se fizer clicar à direita e adicionar uma linha, essa linha que vai ser adicionada também vai estar incluída nas somas. Por isso, mesmo que eu pus isto de forma bastante exaustiva, ou seja, isto tem até coisas de animais e não sei o quê, mas se vocês ainda quiserem adicionar mais, podem e aquilo fica na soma. Se também virem, pronto, que está algum problema na folha, também dá para ver a soma e pronto. Mas, essencialmente, a maioria das coisas está automatizada. E pronto, se não houver dúvidas aqui... Isso, perguntar, não sei, alguém entrou na folha e está com alguma dúvida, vocês estão a conseguir inserir os vossos valores personalizados, dúvidas e questões nesta parte? Alguém? Não? Acho que não. Muito bem. Então vamos para o simples? Sim, vamos para o simples, que é, é mais aproximado com o que eu pessoalmente uso. Não são exclusivos, ou seja, podem usar um e usar o outro na mesma, especialmente para quem tem um agregado familiar. Acho que o familiar acaba por ser melhor porque discrimina bem todas as categorias. Agora, para alguém que é solteiro ou vive sozinho, ou pronto, este aqui funciona também bastante bem, que é, eu fiz um exemplo parecido, despesas semelhantes, que é apenas algo tão simples como ter as datas todas do mês e depois discriminar
as despesas que eu tive, o montante, e depois aquilo dá-me a percentagem do meu rendimento que aquilo foi, ou seja, eu sei exatamente que se fui jantar fora não sei quantas vezes, isso tudo junto deu, por exemplo, 15% do meu rendimento, se calhar isso é muito alto, ou mesmo não ser muito alto, está ali a coisa registada e eu posso refletir. E pronto, eu acabei por pôr aqui, como podem ver, assim, despesas mais ou menos normais. Compras de supermercado semelhantes às que estavam noutra folha, só que aqui estão separadas pela data. Isto é um modelo, eu acho, eu gosto muito deste modelo assim, porque lá está, eu não tenho filhos, nem tenho despesas de um agregado familiar gigante, não, vivo sozinho, mas o que eu consigo fazer com isto é, eu estou 2, 3 dias sem ir ao computador, ou até estou quase o mês todo sem ir ao computador. Se eu for apontando, comprei isto a dinheiro, ou seja, aponto no meu telemóvel, na minha aplicação das notas, nem que seja, olha, café 2 euros, prato do dia, mas bebi 2 cervejas mais sobremesa, não sei o quê, apontei isso também. Tudo o que eu paguei vou apontando, depois vou à aplicação do banco, registro também. Chego aqui, escrevo por data, às vezes vou ao computador à noite, estou a trabalhar, vou registando as coisas e assim vou ter noção. Chego a meio do mês, já tenho ali as coisas registadas da primeira metade do mês, então já sei, olha, estou um bocado mais folgado, estou menos folgado, vou ter que pagar uma viagem no fim do mês, se calhar gasto menos no início do mês. Pronto, flexibilizar, como eu disse, é a palavra essencial. Também aqui nesta folha conseguem pôr os rendimentos, conseguem pôr as despesas fixas, ali eu pus fixas entre aspas, porque a água e coisas assim nem sempre são fixas, não é? E energia, mas fixas no sentido que são coisas que eu tenho que pagar independentemente do que acontecer, ou seja, não são as coisas do dia a dia. E também tem ali mais linhas para adicionarem coisas. E depois temos ali também, aqui faz automaticamente o tal saldo. Aqui o saldo é um bocadinho mais alto, pronto, podia ser mais baixo, podia ser mais alto. E é uma questão de vocês verem qual dos dois modelos gostam mais. Eu pessoalmente gosto deste porque é fácil, mas mesmo assim não me deixa desleixar. Enquanto que o outro, se calhar para quem tem, lá está uma família, tem filhos, tem um agregado familiar, é bom usar o outro. Sendo que também podem ir usando este, ou seja, se vão às compras, chegam ao meio do mês, podem ir registando neste e depois passam para o outro, sendo que o outro tem categorias assim tudo mais direitinho organizado e conseguem olhar para aquilo no final do mês e refletir e ver onde é que eu posso cortar, onde é que eu posso estar mais folgado. E, pronto. E depois o outro tem a vantagem também de fazer a sua manual, que também é uma vantagem para eu olhar para trás e ver, olha, em 2024 fiz isto assim, cheguei a estes saltos, como é que eu posso se calhar melhorar 2025. E pronto, é isto, esta é a parte assim mais prática, é a grande parte. Isto para mim é o mesmo mais importante que eu acho que se as pessoas implementarem, nem que seja de uma forma mais simples, eu dei-vos estes modelos, pronto, podem usar uma coisa semelhante, podem usar uma coisa mais simples, mas só o ser confrontado com estas coisas, e eu recomendo mesmo escreverem como está ali, ou seja, eu consumi o prato do dia mais cerveja, consumi o prato do dia mais não sei o quê, não escrever só almoço, porque se eu escrever só almoço é fácil eu depois esquecer-me que se calhar podia ter cortado em qualquer coisa, ou esquecer-me exatamente o que é que consumi. Especificar bem as coisas, aumentem as linhas se for preciso, as colunas, mas especifiquem bem, porque é um bom exercício de reflexão e já é meio caminhando mais à frente do que eu diria 95% eu acho da população portuguesa que nunca sequer contemplou registar as coisas assim, e se calhar até vai seguindo, e de certeza que há alguns de vocês que fazem coisas semelhantes, não estou a dizer que não, nem estou a dizer que eu sou um iluminado, não, eu só estou a destacar coisas óbvias, mas pequenas mudanças se calhar podem ter grandes impactos, e coisas que nós se calhar nunca pensamos podem ter um grande impacto. E pronto, João, é isto. E agora sobrou-nos 50 euros. Não é? 47. Aqui sobrou-nos 47. Não, 79,50. 79,5. Mas vamos arredondar aqui, que se calhar é mais fácil. Quando nos sobra dinheiro, quais são as opções que nós temos? Porque alguns de nós também têm receio, não é? Sobrou 50. Se calhar é melhor ficar aqui deste lado, não vai eu pôr na bolsa, e agora vemos aí umas notícias que a bolsa isto e que a bolsa aquilo. Como é que eu, mesmo que, porque há muitas pessoas que pensam assim, 20 euros não dá nada.
Então os juros são tão baixinhos, porquê que eu hei de aplicar isso? Se calhar vou deixar, havia uma expressão antigamente, não era? Vou deixar debaixo do colchão, porque também não cresces muito. Esta noção que nós temos que, quando temos pouco dinheiro que sobra ao final do mês, não é? Nós não temos milhares de euros que sobram ao final do mês, nós temos alguns euros que sobram ao final do mês, uns um bocadinho mais para cima, outros para baixo. O que é que Quais são as opções que nós temos? Quais são as opções para as pessoas que têm um bocadinho mais de medo e de responsabilidade e que não podem brincar tanto, não é, com os investimentos? Quais são as opções que nós temos para aquelas pessoas que, tendo algum dinheiro, já se atrevem ou se sentem confortáveis a ter investimentos mais de risco? Quais são as opções que nós temos quando chegamos àquela tabela e nos dá um número positivo? Uhum. Pronto, peço agora que se puder partilhar o PowerPoint outra vez para Claro, continuarmos. E lá isso. está, quem tiver alguma dúvida, esteja à vontade para interromper sobre a folha do orçamento. Pronto, espero que, mesmo que não haja dúvidas, utilizem ou tentem fazer o download pelo menos para se calhar adaptar para o vosso caso. Espero que seja útil. Eu acredito que sim, mas pronto, do vosso lado vocês é que têm de tentar implementar e ver se colhem frutos daí. E lá está, como estávamos a falar, poupar não significa ter dinheiro parado. Se vocês fizerem tudo o que falamos até agora, já estão melhor do que quase toda a gente. Ou seja, se depois só puserem o dinheiro lá está debaixo do colchão, ou praticamente o deixarem debaixo do colchão, já estão melhor, porque já estão a ser confrontados com o que estão a gastar e conseguem ver e talvez melhorar esses comportamentos. Estes três, se calhar, são as coisas mais seguras para a pessoa que não se quer informar muito, para a pessoa que não quer ter risco nenhum. Pronto, são as coisas que a maioria das pessoas já faz, ou pelo menos já fez, ou já está familiarizado, que é as contas poupança, que têm uma rendibilidade quase insignificante, mas é melhor do que ter o dinheiro parado. Eu, falando, por exemplo, do fundo de emergência, o fundo de emergência pode estar numa conta poupança, em vez de estar só parado ou estar em casa, debaixo do colchão ou noutro sítio qualquer, porque assim sempre rende alguma coisa e também está sempre acessível, porque podemos retirá-lo quando quisermos e para a tal emergência. Os depósitos a prazo, que são uma boa ferramenta para ganhar um bocadinho mais, apesar de não ser nada significante, mas são uma boa ferramenta também para disciplina, porque se o dinheiro estiver bloqueado por um período fixo, eu não tenho a tentação de o ir buscar para comprar um novo telemóvel, ou para comprar não sei o quê, ou para comprar... pronto, é um bom exemplo também é uma disciplina, tem a segurança associada, que não é uma coisa arriscada, está nos bancos, pronto. Os certificados da Forro é uma coisa que eu pessoalmente também gosto bastante. Pronto, se eu disser as pessoas do banco ou as pessoas da minha área dos mercados financeiros que não me ouçam dizer isto, que eu gosto dos certificados da Forro, que até acham que eu estou doente porque fala-se de coisas mais arriscadas e ações e não sei o quê, mas eu gosto da facilidade dos certificados da Forro, gosto da facilidade de tudo o que é títulos de dívida. Neste caso são títulos de dívida, para quem não sabe, do Estado português, que há uma grande segurança porque a probabilidade é que quem fala de títulos de dívida portuguesa ou mesmo obrigações que possam comprar nos bancos ou nos mercados mesmo, para quem quiser abrir uma conta, é uma coisa que já vamos falar a seguir, obrigações, por exemplo, dos Estados Unidos ou de países grandes, provavelmente eles não vão falhar, ou seja, vai haver sempre retorno e é sempre mais alto do que as aplicações do banco, ou um bocadinho mais alto. No caso dos certificados da Forro ainda temos a grande vantagem de haver prémios de lealdade, ou seja, quantos mais anos eu deixar, a taxa vai aumentando. E por isso é que eu gosto muito. Eu ainda no outro dia estava a ter uma conversa com alguém, acho que era no ginásio, alguém bem mais velho que eu, que estava a dizer que tem certificados da Forro que os avós puseram há anos e anos e que agora rendem mais do que quase tudo que há no mercado de capitais. Quem vai olhar para aquilo é um investimento melhor do que coisas que pessoas todas complexas que percebem disto, traders e não sei o que fazem. E porquê? Porque foram pacientes e tiveram um horizonte temporal de longo prazo e foram pacientes. E isto, para mim, acaba por ter uma parte de certificados da Forro, não ter tudo só no banco, é uma grande vantagem. Penso que o limite de subscrição é até 100 mil euros, por isso podem pôr bastante dinheiro nisso. E é bastante fácil. Agora até acho que dá para fazer tudo na aplicação do CTT, ou quase tudo. Antes tinha que se ir lá mesmo, fazer tudo presencialmente. É um instrumento que eu pessoalmente gosto bastante, tudo o que seja títulos de dívida de coisas de instituições sustentáveis. Quem fala disto, dos certificados da Forro, agora posso passar se calhar ao próximo slide e até faço uma transição para as obrigações corporativas, que no fundo são parecidas. Ou seja, é um nome fancy para dizer
que são também títulos de dívida, só que são títulos de dívida de empresas ou de... Aqui em Portugal temos muito os títulos de dívida, as obrigações dos clubes, que ainda há pouco tempo penso que saiu um novo lote de obrigações do Porto, que tem uma rendibilidade, não sei ao certo, mas sei que deve rondar os 5% ou 6% ao ano, que é bem melhor do que aplicações do banco. Pronto, é mais arriscado do que o dinheiro está no banco. O Porto pode ir à falência, o Benfica pode ir à falência, podem. Mas são coisas bem mais seguras e que exigem menos conhecimento do que eu se calhar estar a mergulhar nos mercados financeiros, em ações e andar a escolher ações, quando se calhar não tenho tempo para isso, nem tenho vontade para isso. E são produtos muitas vezes que dá para subscrever nos bancos também de forma bastante fácil. E que é melhor do que ter o dinheiro parado. Não estou a dizer ponham tudo no Porto, ponham tudo no Benfica, ponham tudo na empresa X, claro que não, mas diversificar. A diversificação é a coisa que mais se fala nos investimentos, é aquela buzzword, aquela palavra que toda a gente fala, porque é mesmo isso. E eu próprio vejo isso no lado mais profissional da coisa, em que, por curiosidade, não é incomum eu ver traders de bancos em que eles, durante o mês, regularmente apostam contra a descida do preço do seu próprio banco, para estarem, para prevenirem o risco. Ou seja, se estes profissionais preparam-se para o pior cenário possível, nós também temos que nos preparar para o pior cenário possível. E esse pior cenário possível pode ser o meu banco falir, pode ser este dinheiro que eu vou pôr em alguma coisa falir, pode. Mas se eu tiver diversificado, a probabilidade disso acontecer é muito menor. E falando disso... Sim. Uma pergunta. Mais ou menos vamos tentando pôr no lugar das pessoas, das dúvidas que me vão surgindo, porque eu também estou a aprender contigo. Portanto, nós passamos aqui de investimentos de muito pouco risco, não é? Onde o banco nos garante o que nós lá pusemos, ou, por exemplo, o Estado, como tu falaste, e agora já passamos aqui para o médio risco. Por exemplo, tu deste um exemplo dos clubes de futebol. Existe alguma... Eu agora vou comprar, e eu lamento informar, mas eu sou do Benfica. Vamos imaginar que eu vou comprar obrigações do Benfica. Estou contente. Hoje estou contente. E agradeço a quem é do Porto, foi um bom jogo e, portanto, haja esta boa disposição no desporto. Mas vamos imaginar... Eu entrar numa instituição como um banco, eu tenho um banco à frente, não é? Isto dá-me credibilidade. Até um banco pode falir e temos exemplos muito próximos, não é? Disso. Mas eu, quando entro num clube de futebol, eu não associo isto, sei lá, a uma instituição que está a ser... mas isto também é errado, não é? Ou seja, quando os bancos põem as obrigações no mercado, eles são supervisionados por entidades que nos dão alguma segurança, certo? Sim. As obrigações, lá está. No que toca a obrigações de clubes e obrigações de empresas e coisas que possam subscrever no banco, tem sempre as garantias dos contratos do banco, que por si só, lá está, são garantias, mas também nós sabemos, como a Virna disse, que temos o caso do BES, temos outros casos em Portugal, de pessoas que saíram lesados em milhões e pessoas que saíram lesados não em milhões, mas em milhares, se calhar, mas que perderam poupanças de uma vida. Ou seja, isto para dizer que nem aquilo que nós achamos super seguro é seguro, é infalível, mas também aquilo que as pessoas por vezes percepcionam como algo muito mais arriscado, se calhar não é assim tão arriscado. E é isso que eu agora vou tentar explicar, porque lá está, fazendo a transição para... Ali tem os índices e ETFs, que estão incluídos nos investimentos de médio em risco, mas para mim acabam por estar quase semelhantes aos investimentos do banco. E porquê? Passo a explicar. Porque, claro que tem o processo de... Quando eu falo de índices ETFs, estou a falar de grupos de ações de diferentes empresas, ou seja, alguns se calhar já estão familiarizados com este conceito, outros não. Por exemplo, o SP500, que é um índice que segue o preço das 500 maiores ações cotadas na Bolsa de Nova Iorque. Isso. Há bancos, inclusive, e eu sei disso, e se vocês forem ao vosso banco, conseguem subscrever produtos deste género, que refletem índices. E depois também há a opção de vocês próprios criarem contas em corretoras online, que agora cada vez é mais fácil isso, e também comprarem vocês diretamente e não terem comissões e pronto. Por exemplo, o SP500 é o conjunto das 500 maiores empresas e é dinâmico, ou seja, as empresas podem cair e podem subir. As empresas que estão melhor vão subir, as que estão pior vão cair. Isto aqui, se formos a pensar, acaba por ser... Tem variações de preço, porque lá está, pode chegar ao fim do ano e eu se calhar tive um retorno de menos 1% e perdi uns euritos, mas a média, se formos olhar nos últimos 15 anos, a média anual é subir, anda sempre nos 7, 8, 9, 10% de valorização anual.
Porquê? E há um grande grau de segurança. Se me vão perguntar a mim, há um grande grau de segurança. Eu sei o que está atrás dessas empresas, sei o que está atrás destes produtos e sei que no dia, vamos exemplar, que o SP500 falhar e vamos supor que vocês chegaram ao fim do mês, puseram 50 euros no SP500 ou guardaram 100 euros durante um tempo e puseram numa aplicação do banco 100 euros que segue um índice, ou então criaram uma conta numa corretora, que é uma coisa cada vez mais fácil. Quem tiver dúvidas sobre isso pode me perguntar, que é mesmo a minha área de trabalho, então estou confortável a responder o que quiser. Se esses euros vão mesmo para zero, ou vão para metade, significa que o mercado mundial cortou metade. Se o mercado mundial cortou metade, a grande probabilidade é que também os bancos em Portugal estão muito mal. E se tudo falhar, se as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, cotadas na Bolsa dos Estados Unidos, falharem, provavelmente o BPI e o BES e não sei o que já tiveram problemas antes. E o meu dinheiro também não está lá assim tão seguro como eu achava. Não dava. Ou seja, muito disto é percepção. E é esta percepção que eu acho que noutros países, os tais colegas que eu tive na faculdade, por exemplo, estão cientes deste risco. E que o risco é mínimo, mas o risco não é por o banco ser uma instituição com prestígio e que parece mais sólida do que eu me aventurar sozinho e pôr um bocadinho de dinheiro num índice, que há assim tanta diferença de risco, porque não há, porque as garantias dos bancos só vão até um certo montante também, mesmo com as garantias já houve casos em que as pessoas nunca mais veem o dinheiro delas, enquanto que online nas corretoras também, ou quando subscrevem um produto de um banco, o risco é semelhante, porque as corretoras legalizadas em Portugal também têm, por exemplo, até 100 mil euros têm que ter isso em dinheiro para cada cliente para reembolsar em caso de acontecer alguma coisa. Ou seja, acaba por não ser assim tão diferente. E cada vez mais essas entidades online que nós associamos como algo arriscado, para quem não percebe tanto, têm cada vez mais presença física também em Portugal. A Revolut já está em processos de ser totalmente legalizada em Portugal, ter instalações físicas. Vê-se de certeza que vêm muito nas notícias também anúncios para XTBs, tradings, não sei o quê. São coisas que estão a apostar e que cada vez mais também tem a parte legal por detrás, ou seja, para nós consumidor é bom mais alternativas, há mais parte legal a proteger-nos. E pronto, aqui, lá está, isto é investimento de médio risco, mas no fundo eu também ponho-os num risco parecido com as outras coisas. Não E sei os se alguém fundos tem alguma pergunta aqui. imobiliários? E os fundos imobiliários, que é a única que ainda não falámos. Ok, para os fundos imobiliários eu incluí aqui, é uma maneira de estarmos expostos ao mundo imobiliário, para quem não tem dinheiro para estar a comprar imobiliário, não é? E andar a vender, não sei o que é a maioria das pessoas que têm um emprego normal, não faz disso vida. Existem fundos imobiliários que lá está, podem subscrever também, penso nos bancos, falando com os gerentes, há coisas dessas, outras por entidades particulares, como fundos de investimento, que são coisas que já exigem um bocadinho mais de pesquisa. E depois também há coisas muito simples, que é nas tais contas das corretoras que eu falei, vamos supor que me sobraram 50 euros, se calhar eu posso pôr 50 euros, posso pôr 40 no SP500, que é o índice mais estável, é uma coisa que historicamente, se formos a ver, mesmo quando houve crise de 2008, crash de 1929, que ficou tudo horrível durante anos, se formos a olhar para um horizonte temporal de 3, 4 anos, o mercado nunca desvalorizou. Ou seja, se eu puser dinheiro na pior altura possível, e atualmente, se estiverem atentos às notícias, o mercado tem baixado bastante, eu tenho quase certeza que se eu puser dinheiro agora, daqui a 5 anos ele vai estar mais alto. Agora, é um risco, mas é como eu digo, se o SP500 falhar, os nossos bancos também vão falhar. É quase inevitável. João, tu há bocado, e eu até te fiz essa pergunta, tu diferenciaste entre eu ter dinheiro de parte para investir e eu ter dinheiro de parte para um fundo de emergência, que é aquele que Exatamente. eu amanhã, sei lá, parti uma perna, vou ter que fazer uma cirurgia, eu tenho que ter esse dinheiro disponível agora. Ou seja, aqui, como tu dizes, há variações e eventualmente, se o mercado tiver uma oscilação mais para baixo, eu tenho que ter essa paciência, tenho que ter esse tempo para não levantar agora, porque eu só perco dinheiro quando vendo, não é? Ou quando levanto. Quer dizer que eu, então, nestes investimentos de médio risco, eu devo pôr lá a parte da poupança, eu não devo pôr a parte do fundo de emergência, não é? Aquilo que é mais emergente para mim, mais como se fosse uma comida para a boca, é isso? Sim, até porque, lá está, aí é um bom ponto, isso que eu por acaso me estava a esquecer, que é, uma grande diferença aqui é que estes convém ter um horizonte temporal longo. As outras coisas que falamos no slide anterior,
mesmo os certificados de aforro levantar quase no imediato. Acho que os certificados de aforro têm um mínimo de 3 meses, mas depois dos 3 meses podem levantar quase logo. Ou seja, é uma excelente opção para ter parte do fundo de emergência ou parte das poupanças mais seguras, que eu quero ter uma consciência tranquila que aquilo está garantido pelo Estado e posso ir buscá-lo quando quiser. No fundo, é isso que me está a diferenciar o médio do baixo risco. Porque em termos de risco mesmo de perder, eu considero bastante semelhantes. Mesmo que a percepção não seja essa, eu considero bastante semelhantes. E lá está. O fundo de emergência é uma coisa que, se eu até tiver algum dinheiro de lado, eu se calhar não preciso estar mensalmente a pôr muito dinheiro de lado para o fundo de emergência. O que eu quero passar é que, se eu ao fim do mês consigo reduzir 50 euros, ou 75, ou mesmo 20, nem que seja pôr 10 de lado para uma coisa, 10 para o outro, depois é um exercício que vocês têm que fazer. Eu não vos vou dar uma percentagem ou dizer façam isto, façam aquilo, não. É o que estiverem confortáveis, até porque depois com o tempo, se calhar vão se tornar mais, vão perceber mais disto, vão conseguir cortar mais, vão conseguir perceber mais das aplicações financeiras, não sei o quê, e até se sentem mais confortáveis em pôr um bocadito mais em algo do mercado e não só estar parado no banco. Pronto, mas o essencial é, se conseguirem pôr o tal montante de lado, mesmo que fique parado, já estão melhor do que muita gente. E agora, se lá está, se não houver dúvidas, no próximo slide eu ia mostrar aqui, se calhar, o impacto que isto pode ter a longo prazo, que é uma pergunta. Alguns de vocês de certeza estão a pensar isto, que é tanta coisa para reduzir 15 euros em cafés e em lanches, tanta coisa. Este gajo esteve-me a falar durante 1 hora para estar a dizer para eu reduzir 5 euros num café. Qual é o ponto disto? Pronto, eu percebo essas dúvidas e acho que é aqui que eu vejo a grande diferença mesmo em clientes, que tipo, pessoas que eram muito céticos quanto a achar que, não, eu só consumo o que é necessário, ou eu poupo bem, ou eu rentabilizo o meu dinheiro, o dinheiro. As pessoas, ao serem confortadas com aquilo, com o modelo no Excel, no orçamento, e depois, se calhar, com os valores que poderiam ganhar ou que podiam ter de lado ao longo dos anos, se calhar pensam e se calhar, olha, afinal havia aqui espaço para eu melhorar um bocadinho. Se clicar agora no ecrã, se os tais 50 euros mensais, passados um ano, investidos a uma taxa muito baixa e realista de 3%, são 608 euros. Que, lá está, não é muito, não é dinheiro que vai mudar a vossa vida, claro que não. Mas isto só pondo 50 euros de lado, assumindo que vocês nem conseguem pôr um bocadinho mais, assumindo que vocês estão a investir a 3%, que é uma coisa baixa, é uma coisa que conseguem facilmente. Passando à frente, outra vez no ecrã, após 5 anos, isso já são 3.200 euros, continuando com os tais 50 euros por mês. Que também, em 5 anos, não é muito dinheiro, não, mas é melhor do que zero, ou é melhor do que menos 300, que nós se calhar íamos gastar no jantar fora que não devíamos, ou no almoço, ou pedimos isto exagerado, ou contraímos o crédito que não devíamos. Após 20 anos somos a 6.000 e tal euros, mantendo os tais 50 euros a mês. E depois, isto aqui fazendo um exercício que é aumentando 15 euros ao ano, ou seja, passado ao segundo ano eu já ponho 75 euros de lado, e depois, isto com variações, porque isto eu estou-vos a fazer uma média, mas eu sei que alguns de vocês, e sei que vai haver meses em que aquilo vai estar negativo, vai haver meses em que vocês vão conseguir pôr 50 de lado, vai haver meses em que vão conseguir pôr só 10. Pronto, mas assumindo uma média e uma taxa anual realista, após 20 anos podem ser 38.000 euros. Isto são valores muito por alto. Eu só vos quero passar assim o impacto que isto pode ter a longo prazo, sendo que alguns de vocês se calhar até conseguem pôr mais de lado. Alguns de vocês até já têm poupanças e se calhar podem pegar uma parte dessas poupanças e ir investindo, nem que seja só nos certificados de aforro, e obter esta valorização, sem sequer entrarem para as coisas que podem dar dores de cabeça. No entanto, se tiverem dúvidas sobre as coisas que podem dar dores de cabeça, podem me perguntar agora à vontade, eu posso entrar mais nisso, mas até está ali a árvore, que por acaso não fui eu que pus a figura da árvore, mas quando estava ontem e nos outros dias a ver aqui a apresentação, lembrei-me que fala-se muito disto mesmo na nossa área financeira, que há um provérbio chinês muito antigo, daqueles sábios chineses, tipo da pré-história, lá que é, que diziam que a melhor altura para plantar uma árvore é há 20 anos atrás. A segunda melhor altura é agora. E neste mundo dos investimentos é uma frase, uma citação fantástica, eu acho, porque claro que se fosse como aquela pessoa com quem eu falei no ginásio e tivesse posto dinheiro nos certificados de aforro há 20 anos,
ganhou imenso dinheiro e não teve uma única dor de cabeça com isso, porque aquilo é sempre direitinho e está garantido por Estado. Agora, se eu pensar, não vou fazer isto porque só me vai dar 600 euros no primeiro ano, ou só me vai dar 5 euros por mês, não vou fazer isso. O que se estão a descontar é que daqui aos tais 10 ou 15 anos podem ter uns milhares de lado para coisas, para emergências ou para coisas de prazer vossas, que só foram sacrificando com um café aqui ou ali, com uma cerveja ali ou aqui, com comprar o telemóvel que eu quero se calhar um ano depois. Pequenas coisas que eu espero que vocês hoje tenham percebido que podem ser pequenas mudanças que podem ter um grande impacto. Tem ali um braço subido, não sei se é uma dúvida. Sim, sim, Raquel. Bom dia Bom dia. novamente. Eu tenho uma questão que gostaria de colocar. Em tese, apenas em tese, porque para muitas famílias não é possível, e temos que ter essa realidade em conta, qual será a percentagem do nosso salário, ou seja, dos nossos rendimentos mensais, que deverá, deste modo, ficar livre, ou seja, ou colocando a questão ao contrário, qual é a percentagem dos nossos rendimentos que temos que afetar a despesas fixas ou até ocasionais, que podemos, e aquela percentagem que deveríamos colocar de lado para um futuro. Em tese, porque para muitas famílias não é obviamente possível. Atenção. Exatamente. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu quando falei atrás naquele slide que tinha aquele modelo das despesas, há a tal regra que é dos 50, 30, 20, ou seja, 50% do rendimento para despesas mais essenciais, seja alimentação, compras no hipermercado, essas coisas todas, transportes. Depois 30% para coisas mais discricionárias, ou seja, tudo que seja mais a parte do lazer, ou se calhar podemos incluir aqui também o takeaway e se calhar não estou a dizer que vocês têm que incluir tudo aí, ou seja, almoçam quando vão para o trabalho, isso não é necessariamente despesa discricionária, não, mas se calhar, por isso é que eu digo, as percentagens são uma mera orientação. O que é importante é, se registarem o que estão a gastar, conseguem ver esse padrão, e ali na folha aquilo dá a percentagem do rendimento que cada despesa é, para vocês conseguirem perceber isso. Isto para dizer que, se conseguirem pôr 20% de lado, a orientação na regra teórica é 20%. Mas eu sou da opinião que se forem só 5%, ou se não for nada, mas daqui a 2 anos conseguirem pôr 10% de lado para poupar e investir, já estão no caminho certo. Porque, como a Raquel disse, há famílias que não têm essa possibilidade. E que se calhar só conseguem ter essa possibilidade, espero eu, pronto, mesmo num cenário bom, se calhar só conseguem ter essa possibilidade daqui a 5 anos ou assim, ou quando um filho sair de casa, ou quando... A verdade é essa, mas se fizerem este exercício e registarem as coisas, mesmo com aquela percentagem, mesmo que só puserem de lado 5 euros por mês ou 0 euros em alguns meses, estão melhor do que se não registassem nada e não pensassem em nada disto. É essa a mensagem que eu quero passar. Não sei se consegui esclarecer bem. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito útil, até porque eu estive a testar o fecheiro e pronto, e realmente vê-se logo a percentagem do valor que está afeto às despesas fixas e depois as ocasionais podemos ir jogando com essa digamos, percentagem de tese académica que nos permitia ter uma poupança muito boa, digamos, ao fim de vários anos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Raquel. E lá está, o raciocínio acaba, é isso que eu quero passar, o raciocínio resulta para quem tem milhares e também tem despesas de milhares, mas também resulta para quem recebe muito pouco, mas quer racionalizar esse pouco e quer torná-lo, quer maximizá-lo a longo prazo. Se fizerem este exercício, pensarem nestas coisas, já estão... eu tenho a certeza que vão estar melhor daqui a 5 anos do que se nunca pensarem, mesmo que a situação atual seja muito difícil. E eu percebo isso. E pronto. Sim. Mas há uma coisa que nós conseguimos ver aqui, João, que é, e obrigada por esta simulação dos 50 euros, não é? Nós lá atrás vimos aquela despesa familiar onde sobravam, acho que eram 47, não é? Sim. E na realidade havia ali imensas despesas, como é que eu hei de dizer? Que não, se calhar algumas podemos poupar, os tais cafés fora, o Uber Eats, o jogo de azar, o jogo de era 15 azar. euros. Isso, E esses 15 já dava euros este todos reforço. os anos, esses 15 euros todos os anos a aumentar por mês, já dava, passado um tempo,
dava para comprar, dava para ir de férias, dava para, pronto, mesmo que nós o vamos gastar, é melhor gastá-lo em coisas que estamos conscientes do que em coisas que não estamos conscientes e que vão acumulando com o tempo. E se nós não conseguirmos ter os tais 20%, de facto, para o cidadão comum não é fácil. Claro. As boas notícias, parece-me a mim, é que mesmo com pouco dinheiro que sobra ao final do mês, e também já vimos lá atrás como é que até podemos ir buscar nas rúbricas que às vezes nos passam despercebidas, o quanto elas consomem do nosso orçamento. Na realidade, mesmo as famílias que têm as despesas um bocadinho mais restritas, não é? Relativamente ao que ganham, ainda assim as notícias são boas, porque podemos fazer crescer o dinheiro. Estar parado é que de facto não. Eu não sei se há outro slide. Sim. E É só agora? rapidamente os investimentos de alto risco, que é uma coisa que, se tiverem dúvidas, posso esclarecer porque é a minha área de trabalho há anos, mas é uma coisa que eu não queria dispensar muito tempo aqui, porque para a pessoa que trabalha, que tem, lá está, o seu tempo, não é prudente, nem à partida vocês estarão interessados em ter que pesquisar coisas muito específicas. No entanto, as ações individuais, lá está, são uma forma também de se expor ao mercado, mas já é uma coisa mais de, olha, eu acho que esta empresa vai estar bem nos próximos anos, vou comprar. É uma coisa que cada vez é mais fácil também ter essa informação, porque as tais aplicações e corretoras tornam tudo mais acessível. No entanto, é mais arriscado, obviamente, do que estar a comprar um índice, porque se eu comprar o SP500, eu sei que aquilo vai subindo ao longo do tempo, porque são as melhores empresas. Se eu comprar a Apple, por exemplo, estou bastante seguro que ela também vai subir. No entanto, estou exposto só a uma empresa. E se essa empresa estiver mal, tiver um mau ano, abre a aplicação e acha, estou a perder 30 euros nisto, estou a perder 50 euros nisto, porque é que fui fazer isto? Enquanto que o índice, pode haver períodos em que estão a perder, pode, mas a probabilidade é que vai ter retornos mais direitinhos. As criptomoedas é uma coisa que se fala cada vez mais. Esta eu não recomendo de toda, a não ser que tenham muita informação e que pesquisem muito e que entrem bastante profundo neste mundo, porque é uma coisa com muita volatilidade, é coisa que vocês podem num dia acordar e está em baixo 30, 40%. Ou seja, mas também podem acordar e estar acima 100%. Claro que sim, mas para quem não pesquisa muito bem isso, lá está, é alto risco. E fundos agressivos que também podem subscrever nos bancos, que são ações de crescimento ou mercados emergentes que vocês, muitos também podem comprar nos corretores diretamente sem ter a mediação dos bancos, ou podem comprar nos bancos. Eu, pessoalmente, dou-vos um conselho, não gosto destas coisas nos bancos, não gosto, porque eles comem comissões, e eles tiram-nos coisas, depois fazem uma fórmula da média dos retornos e não sei o quê, e estão a ser expostos a mercados emergentes, mercados da Índia, não sei o quê, a Ásia. Eu tenho um cliente que tinha não sei quanto dinheiro que os pais lhe puseram já há anos em fundos de mercados emergentes e ele andava a perder quase 400 euros por ano de valorização e a pessoa do banco dizia é só eles fazerem isto e depois a indústria vai crescer e o fundo vai subir, não sei o quê. Ou seja, mesmo numa instituição prestigiada que tem essa confiança e o dinheiro parece estar seguro, ele andava a perder 400 euros. E com uma simples mudança o que conseguimos fazer foi aplicar o dinheiro dele, parte, acho que foi em certificados da Forro, parte em dívida americana e parte em índice, em SP500, e ele tem tido retornos de mais de 10% assim em média nos últimos 2, 3 anos, desde que eu lhe peguei naquilo. E foi uma mudança simples e não assumiu mais risco. Não, a verdade é que não. Claro que foi com a minha ajuda, mas isto para dizer que mesmo nos bancos há coisas más, há produtos maus e estes aqui, eles tentam complicar muito, pela minha experiência, não sei lá coisa, e eles ainda tiram comissões. E pronto, é isto. Acho que chegamos ao fim. Se não houver, posso agora esclarecer dúvidas no fim, só fazer uma conclusão rápida que é, estes são aqueles 4 passos que hoje seguimos, que é, se eu conseguir monitorizar os gastos, as minhas receitas, vou conseguir controlar, planear o futuro, vou conseguir racionalizar o que estou a fazer e sei que pelo menos se gastar dinheiro numa coisa, tenho na cabeça que o gastei, tenho na cabeça o que aconteceu no mês anterior e sei como isso vai impactar o meu futuro e vai impactar as coisas que eu posso de facto comprar. Isto depois, o que vimos naquele orçamento e que espero que vocês também retirem algum uso do Excel é que podem depois ajustar. Flexibilizar é a palavra-chave, porque como há bocado na pergunta, penso que foi a Raquel que fez, há famílias que nem conseguem poupar, há famílias que aquele valor vai chegar ao fim do mês e vai ser se calhar menos 50 ou menos 30, é verdade. No entanto, esses menos 50, menos 30, se calhar daqui a um ano podem ser só menos 10 ou podem ser menos 20.
e é isso o fundamental, porque lá está, poupar e a parte de investir, os dois últimos pontos, nem toda a gente vai conseguir fazer, pelo menos no imediato, mas se já tiverem cientes dos primeiros 2 passos, já estão à frente de muita gente e estão no caminho de chegar aos últimos 2 passos, de poupar e investir. E depois, na parte de investir, lá está, adequado ao perfil de cada um, adequado à informação que cada um consome e tem. Há coisas simples que se podem fazer para render o dinheiro. Aquelas primeiras do primeiro slide são bastante simples e imediatas e já é melhor do que ter o dinheiro parado. E depois as outras é uma questão de ir entrando, ir informando-se, cada vez estão mais acessíveis, por isso acho que também estamos em Portugal no bom caminho para isso e para tornar mais fácil à população toda aderir a essas coisas que há uns anos nem se falava. E pronto, é isto. Estou agora disponível para esclarecer qualquer dúvida. Peço desculpa àquela confusão toda no início da internet e especializado. Calhou mal hoje isto, não sei porquê, mas espero depois ter compensado minimamente e trazer algum valor e que pronto, possam fazer alguma mudança na vossa vida e aprendido alguma coisa. Obrigado. Agora chegou a altura de poderem pôr as vossas questões mais pessoais, dúvidas, conselhos que queiram do João. João, se calhar fazer aqui uma pergunta que é como é que o cidadão comum que não percebe, hoje ficamos a perceber caminhos, não é? Mas amanhã temos que tomar decisões. Ou seja, vamos imaginar que eu, nesta sessão, até fiquei curiosa sobre as obrigações ou sobre os índices, não é? O que é que eu devo fazer a seguir? Tu, pela tua experiência, eu devo me dirigir ao meu gestor de banco, porque nem toda a gente tem um gestor, não é? Eu devo me dirigir ao banco. Os bancos esclarecem este tipo de coisas, ou tu sugeres mais que eu individualmente vá tentar ir para a internet, porque às vezes não tenho também tempo. Em quem é que eu posso confiar para agora tomar decisões, além dos caminhos que tu deste aqui, claro? Sim, lá está. Esta é a parte difícil, especialmente não tendo acompanhamento profissional e se calhar não tendo muita curiosidade sobre a coisa, porque eu tenho a certeza, e já vi isto também com muitas pessoas que não são da minha área de todo, que é começando nisto, nesta jornada e depois poupando um bocadinho de dinheiro, começam-se a informar e até começam a gostar disto e começam a pesquisar, olha, vi este índice, não sei o quê, criei uma conta numa corretora, comecei a pôr uns 15 euros lá por mês e até estou a ganhar esta coisa, porque depois lá está, a probabilidade é começar, se virmos resultados especialmente, é como tudo, vamos tentar, vamos conseguir dedicar-nos mais a isso. Quanto a passos logo imediatos, eu acho que implementar o tal controle de despesas e de gastos e de receitas que eu mostrei, sendo naquele formato que eu vos dei ou noutro qualquer, ou já é melhor do que nada, poupando um bocadinho, pensando no tal fundo de emergência para uma coisa, para um dia mau. E depois, quanto à ação, se vocês estiverem só interessados nos depósitos a prazo, nos certificados de aforro, são coisas bastante simples. Os certificados de aforro podem ir pesquisar na internet ao CTT, tem lá as condições todas, aquilo é muito fácil de perceber, tem lá as dúvidas, tem dúvidas comuns, pronto, tem lá tudo no site. Podem subscrever, penso que online agora na aplicação, consultar como aquilo está, etc. E são 2, 3% ao ano, que é melhor do que estar parado e não vos exige muito tempo, a verdade é essa. Quanto às outras coisas, ou seja, estar exposto aos mercados propriamente ditos, nos bancos, se vocês forem lá, também é no interesse deles venderem-vos os produtos. Por isso, mesmo que não tenham um gestor dedicado, se vocês forem lá e dizerem, olha, tenho não sei quanto dinheiro, quero começar, que opções de aplicações têm para mim de exposição aos mercados, de índices, eles vão-vos dar documentos, vão-vos explicar. Essas coisas têm a desvantagem de são pessoas que vos estão a tentar vender coisas que têm comissões, têm interesse em vender-vos coisas, como naquele caso dos mercados emergentes que eu vos disse do meu cliente. Mas o que eu recomendo é tudo o que seja produtos que têm exposição ao mercado em geral, ou seja, se vocês virem um índice, um produto daqueles do banco que está exposto ao índice das maiores empresas do mundo, maiores 1000 empresas do mundo, maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Isso são coisas bastante simples que vocês sabem o que está a ser representado, sabem que aquilo valoriza ou desvaloriza consoante o mercado geral e não há, leiam as letras pequeninas, claro que sim, mas à partida não vos vão, não há grande maneira de vos iludirem aí nesses produtos muito gerais. Podem, claro que sim, pesquisar do vosso lado e ter uma parte no banco, mas também, olha, vou criar uma conta numa corretora, naquelas que são legalizadas em Portugal,
e vou comprar lá o SP500, comprar o índice do mundo com as 1000 maiores empresas do mundo e vou pondo um dinheirito de lado nisso, nem que seja 15 euros por mês ou 10 euros por mês ou assim. Para mim, eu gosto dessa alternativa também, porque é como digo, essas empresas, eu falo de, por exemplo, a XTB, Trading 212, aquelas que vocês veem anunciadas na televisão normalmente são as boas porque são legalizadas em Portugal e têm uma série de vantagens. No que toca aos impostos, dão-vos uma declaração para vocês, se venderem as ações que compram, poderem declarar aquilo. É tudo muito intuitivo, muito interativo, cada vez mais, as aplicações no telemóvel ou no computador. E podem ir lá, literalmente, há lá opções de uma coisa que vocês ativam. Vamos supor, põem 100 euros na conta e aquilo todos os meses faz automaticamente, põe-vos 15 euros no SP500 e faz automaticamente, vocês nem têm que olhar para a aplicação. Que, no fundo, vocês estão a ser expostos ao mesmo que o banco vos está a expor quando vocês põem lá o dinheiro, porque eles também estão a fazer render o vosso dinheiro, mesmo que vocês não tenham comparado, eles estão a fazê-lo render nessas coisas, só que depois tiram comissões e não sei o quê. Ou seja, isso depois é um mundo que vocês, consoante a vossa disposição, o perfil que vocês têm, tempo que querem dedicar a isto ou não, têm que tomar essa decisão, mas indo ao banco, há esses produtos. Depois há também os certificados de Aforro, as obrigações dos clubes e de dívidas públicas também há sempre nos bancos. Ou seja, e é no interesse deles explicarem-nos porque eles querem vender a coisa, então tendo atenção às condições e mantendo aquilo na cabeça que eu disse de tudo que seja coisas de mercados emergentes e não sei o que, coisas que parecem muito complexas que eles estejam a tentar vender, por muito bom que pareça, na minha experiência, se calhar é melhor vocês só meterem o dinheiro na corretora, vocês sozinhos, do que estarem a pôr num fundo de mercados emergentes no BPI ou no BES, ou pronto, seja onde o que for. Essa é a minha experiência. Ok. Obrigada, João. Obrigada. Mais dúvidas? Mais opiniões que queiram para rentabilizar? Obrigada. Eu posso falar um bocadinho? É só mesmo aqui o meu nome é Teresa de Borjala lá. João, muito obrigada pela apresentação. Eu sou daquelas pessoas que não gosto de nada, gosto imenso de pôr o dinheiro debaixo do colchão. E adoro. Pego nesses 50 euros que fala e guardo lá numa caixinha. Tenho um porco assim. E portanto agora vou ver se pego nesse valor e vou fazer o que me falou, porque realmente não faz sentido nenhum, mas isto ia até dizer que era defeito do que tinha de familiar, mas nem é bem assim, porque a minha mãe desde sempre me deixou uma quantidade pequenina nos certificados da Aforro que eu nunca mexi e neste momento não é os de agora, é os de há 30 anos atrás e realmente, e era essa a experiência, era isso que eu queria partilhar. Às vezes uma pessoa pensa que esses 50 ou 100 euros que vai colocando todos os meses, por exemplo, em certificados da Aforro, que não é nada, e depois passado 20 anos, que eu já sou uma pessoa com alguma idade, não é? Depois isso faz sentido e faz a diferença. Portanto, fiquem com a parte boa que a minha mãe fez e não com a minha de pôr o dinheiro debaixo do colchão. Mas eu prometo que agora vou aproveitar estas dicas e ver se faço de outra forma. Quero agradecer, está bem, João? Muito obrigada pela sua apresentação. Temos aqui um colega com muito humor, o Abel, que partilhou aqui que encontraram um saco debaixo da cama que estava cheio de dinheiro. Abel, ainda bem que ninguém entrou lá em casa que não fosse a polícia, não é? Queria só, porque já passámos aqui um bocadinho o tempo, tivemos aquele constrangimento ao início, que eu agradeço a vossa paciência. A Joana, quer pôr uma dúvida? Joana... Ligou o microfone. Já ligou. Boa. Olá, bom dia. Obrigada pela apresentação, João, muito interessante. Eu fiquei com curiosidade no SP500. Isto, para um leigo em casa, é intuitivo criar? Ou como é que se cria uma conta com um corretor? Mais umas luzes práticas? Sim, claro. Pode-se pôr dinheiro mensalmente, que segundo eu percebi, não tem que ter uma quantia fixa como... Exato. Pode-me totalmente... esclarecer? Sim. Quais são os passo a passo para eu conseguir ir por essa via? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Sim, é bastante simples, cada vez mais, acho que até mais simples, porque eu, tendo a minha experiência, há uns anos era muito difícil e tinha uma série de coisas, as plataformas eram estranhas, agora cada vez é mais intuitivo. Lá está, pode criar conta, eu gosto em Portugal, acho que é bastante intuitivo,
tanto a XTB como a Trading 212, depois há uma questão de pesquisarem, mas a XTB aposta muito no marketing em Portugal e está a apostar bastante numa presença na Península Ibérica, e se for lá, aquilo, criar uma conta... É intuitivo? É bastante intuitivo, registra as coisas, o número de identificação fiscal, essas coisas todas, depois tem que enviar 1 ou 2 documentos, por exemplo, uma fatura de luz ou assim, que é para eles terem certificado de morada, essas coisas todas direitinho. A conta é aprovada em pouco tempo, penso com 2 dias máximo, e depois pode fazer o download da aplicação ou mesmo online no computador e procura lá, e aquilo tem mesmo lá tem secções a dizer mais comprados, mais vendidos, setores. Mas isto aqui, quando se investe isto aqui, investe-se automaticamente todas ou tem que ser para alguma específica? Por exemplo, vamos lá, um valor X, por exemplo, 500 euros. E estamos a investir em todas estas ações, em todas estas empresas, no geral, ou temos que escolher especificamente alguma? Não, ou seja, entra na conta, depois tem a conta aprovada, carrega lá 500 euros. Aquilo fica com um saldo de 500 euros. E esses 500 euros podem, agora cada vez mais, essas corretoras também têm aquelas funcionalidades do género do banco, que rendem, por exemplo, 12% ao ano, só estando lá parado. E depois também tem a opção de, vai lá, tem assim, quase assim, aquilo é quase um jogo, aquilo cada vez mais está dinamizado. E tem... Vai lá a índices, por exemplo, tem SP500, índice de mundo não sei o quê, índice de setor automóvel, Vai lá, clica no SP500 e aquilo tem lá mesmo as coisas a explicar, tem lá informações a dizer. O SP500 é um conjunto de empresas, as 500 mais empresas cotadas em Nova Iorque, tem informações assim básicas, depois tem informações mais complexas, legais, que pode clicar e ler, mas aquilo é tão simples como... abre, carrega os 500 euros, pode pôr 100 euros no SP500 e aquilo está automaticamente a investir nas 500 maiores empresas. E depois, se elas vão subindo, o seu investimento vai subindo. E fica pronto, não tem que fazer mais nada. E depois, se ainda lhe restam, vamos supor, 50 euros, pode ir lá pesquisar as outras coisas que tem e põe, olha, quero comprar também aqui um índice que me pareceu interessante do mundo inteiro. Cá há um que é o FTSE World, FTSE World, que é o mundo inteiro, ou seja, não é só sequer a bolsa dos Estados Unidos, é o mundo inteiro, e compra, e pronto, e pode pôr 5 euros, pode pôr 3,5 euros, pode pôr 4 euros. Essas são as melhores, é isso? SP500 e FTSE World. Queremos dicas de quem tem experiência. Sim. Queremos dicas de quem tem experiência. Gosto do SP500 porque lá está, é aquele raciocínio que eu falei na apresentação. Quando as 500 maiores empresas falirem, é porque também o resto do mundo está um caos e está. Por isso é que é isso. E é no fundo, os bancos muitas vezes, e fazer o que eles fazem é isso. ou tirar dinheiro, também é fácil, é intuitivo? Ou é muito burocrático? É? Não, é fácil. Fazer reforço é só carregar mais e pode ir lá comprar no dia a seguir, comprar a mesma coisa. Mobilizar, que é para um lado, que é para o outro. O dinheiro não fica alocado de X tempo também, não. Não fica. É a única diferença de se calhar ter o dinheiro parado mesmo é que, vamos supor que compra hoje 100 euros do SP500 e daqui a um mês pensa, olha, tenho uma emergência, quero tirar este dinheiro, ou então tenho um lucro de 5 euros, quero tirar este dinheiro. Pode tirar, vai lá, clica em vender e fica com 105 euros na conta em vez de 100. E depois essas coisas, aquilo faz automaticamente, dá-lhe um documento com a declaração de que houve a venda para pagar o imposto. Ou seja, é igual a tudo. Aquilo é bom porque faz a retenção na fonte. Mesmo dividendos, coisas assim, aquilo faz a retenção na fonte. É a grande vantagem de serem legalizados em Portugal. E depois dá-lhe um documento direitinho para inserir. Mas isto aqui no SP500 também compensa ter lá alocado durante X tempo, não é? Sim, é o que eu digo. É um investimento para futuro, digamos assim. Sim, tipo o exemplo da Teresa dos certificados da Forro, só que isso aí também ligeiramente diferente, mas semelhante, a lógica é semelhante, sim. Certificados da Forro e PPR, isso é o mais comum, pronto, isso aí já tem essa parte. Pronto, muito obrigada, João, pelo esclarecimento. Obrigada pela apresentação. E temos aqui mais uma mão no ar. Raquel. Diga, Raquel. Sou eu novamente, a chata. João, muito obrigada pela sua apresentação, foi fantástica e ajuda-nos, obviamente, a todos nós. Eu tenho uma questão que diz respeito a essa situação dos investimentos. Eu sou completamente
medrosa, obviamente, e sou como a Teresa, é dinheiro no porquinho, e depois eu ponho um porquinho para as viagens, um porquinho para coisa, pronto, enfim. Não, eu ponho numa conta a prazo, no banco do Estado, ainda por cima, porque tem que ser no Banco do Estado. Mas, dada pela sua experiência e relativamente à questão do investimento, dos investimentos, dada a situação mundial atual, principalmente relativa à questão dos Estados Unidos e das medidas trumpistas, acha que não é arriscado, não é demasiado arriscado neste momento estarmos a fazer esses jogos de investimentos, até porque, por exemplo, falou na Apple. Eu neste momento não creio que a Apple seja, por exemplo, esteja segura para sempre, neste momento, a sério. Acho que provavelmente até vamos ter, aliás, já há queda na bolsa enorme relativamente à Apple e outras empresas, como a Amazon, como empresas que supostamente nós entenderíamos que eram seguríssimas, e neste momento o mundo está virado ao contrário. Ou seja, não será melhor mantermos os porquinhos e os certificados de aforro e os PPRs? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Lá está, é uma excelente pergunta porque acho que permite englobar todos os receios e tudo aquilo que é importante esclarecer. Desculpe só interrompê-lo. E isto Sim. porque eu tenho, assim, eu sou traumatizada porque o meu pai perdeu muito dinheiro em ações. Pois. Em tempos, nos anos 90, houve ali crashes da bolsa e perdemos muito, muito dinheiro, não é? Durante em duas vezes, mas o meu pai sempre gostou de investir nas ações e é uma coisa que a mim, eu tenho perfeito horror, digamos assim. Peço só, desculpa, é só para contextualizar também. Sim. Obrigado pela pergunta e lá está. Acho que é uma excelente pergunta porque encapsula bem o problema desta temática toda, que é o perfil de cada pessoa e o que está disposto a arriscar ou o que está disposto a sequer pesquisar difere muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que estão mais dispostas a arriscar, outras que se vão informar mais, outras menos, e é uma decisão que cada um tem que tomar. Acho que, como eu falei, eu adoro a parte dos certificados da Forro, dos títulos de dívida, de coisas seguras, porque são coisas quase sempre garantidas, a não ser que haja uma catástrofe qualquer, mas são garantidas. E é melhor do que o teu dinheiro parado, sem dúvida. Ou seja, e é preciso é preciso deixar aquele raciocínio de não vou, são só 5 euros por mês extra, ou são só um lucro de não sei quanto, quando vamos a olhar, como o exemplo que a Teresa deu há pouco, são coisas significativas. No que toca mais especificamente à parte da pergunta de ter a exposição aos mercados e também ter exposição ao seu risco e à parte negativa, é por isso que eu também falo de nunca pôr o dinheiro todo nisso, ter sempre uma parte em algo mais seguro, tudo o que seja títulos de dívida, seja os certificados da Forro, dívida americana que também dá para comprar naquelas corretoras que eu falei, são tudo instrumentos, ou no banco, são tudo instrumentos mais seguros do que ações. No entanto, no que toca ao SP500, isto, lá está, eu não vos vou estar a dar aqui conselhos financeiros explícitos ou a dizer faço isto, faço aquilo, não, claro que não me cabe a mim isso, mas a verdade é que se formos olhar, eu por acaso aqui não tenho, mas podia ter incluído isso aqui na minha apresentação. Se formos olhar para um gráfico do SP500 e do mercado de ações em geral, sempre que há um crash, falou dos anos 90, quando foi deve ter sido na altura da bolha .com, das empresas de internet, que explodiu tudo e depois corrigiu tudo, baixou tudo. Nos anos 1929, a crash da Grande Depressão, 2008, 2009, 2010 também houve crise europeia, da dívida europeia. Se formos olhar para tudo, uma pessoa que tenha, vamos supor que eu em 2008 pus dinheiro no SP500, vamos supor. Se eu, claro que em 2009 eu se calhar estou cheio de medo e vendi o que tinha e perdi 70%, é verdade. Mas se eu segurei, se eu tive fé, porque lá está, o dinheiro que eu, especialmente para a pessoa comum, para a pessoa que não é desta área, o dinheiro que eu vou pôr nessas coisas tem que ser dinheiro que eu estou consciente que não preciso dele agora. Claro que me custa muito a perder e se eu perder fico muito zangado, fico muito triste, fico desiludido, claro que sim, é óbvio, mesmo que seja 5 euros, vamos ficar, como é óbvio. Mas tem que ser dinheiro que eu não preciso dele agora no imediato. Então, é preciso ter fé também no investimento que nós fizemos e na informação que adquirimos antes para o fazer. E eu não posso pensar, olha, se está comprovado que quem pôs em 2008, se tiver esperado até 2010, 2011, tinha valorizado na mesma. Quem pôs dinheiro, eu pessoalmente
vive o Covid já de forma profissional, ou seja, de forma em que estava a gerir já portfólios de clientes, já estava a gerir dinheiro meu próprio que tinha posto no mercado. 2020, essa altura, foi uma altura em que se fez muito dinheiro. Perdeu-se muito, mas fez-se muito dinheiro. Porque quem entrou nos mercados, mesmo que tenha tido um tombo gigante, em 2021, 2022, teve valorizações fantásticas. Ou seja, se o horizonte temporal for largo o suficiente, tivermos a paciência, tivermos a consciência disso, que o dinheiro podemos perdê-lo, podemos, mas eu sou da mesma opinião, e mesmo sabendo o que está por trás do SP500, das operações que os bancos fazem, porque esse é o meu trabalho, e eu sei que mesmo quando eles se estão a preparar para um crash ou para uma coisa muito má, é quase impossível o SP500 falhar e vocês perderem mesmo tudo. E falo do SP500 como falo de outras coisas, falou da Apple, falou da Amazon. A verdade é que mesmo que esta altura das tarifas e não sei o quê, tem-se falado muito, tem sido um crash brutal. Mas na minha área, lá está, o que se fala também é quando é que é a oportunidade que os grandes tubarões vão entrar de novo. Porque os grandes tubarões não vão permitir também que a economia falhe, nem que as suas empresas falhem. E se calhar agora pode ser uma boa altura para o que eu recomendaria, especialmente o timing desta apresentação que eu estou a dar, é um timing curioso, porque é um timing que está tudo mal. Se fosse há 2 meses atrás, estava tudo fantástico e vocês eu achar que aí vou já recarregar o dinheiro, não sei o que, se calhar até é bom estarmos nesta altura, porque mostra precisamente também a desvantagem do que eu falei, mas que espero eu também provar-vos daqui a se calhar a 2, 3, 4, 5, 6 meses, que o que eu disse aqui hoje de facto é verdade, e depois as coisas recuperaram. E houve gente que se calhar comprou e está a valorizar, houve gente que comprou há um mês quando estava tudo alto, agora está a panicar, está a vender, está, todos os dias olha para aquilo e está mal, mas no banco também, porque a aplicação que vocês puseram no banco, que segue o índice X ou que segue o índice Y, também está mal, e no final do ano vocês vão ter o relatório dizer que aquilo está mal. Ou seja, é uma questão de jogar com estes fatores todos. A minha opinião profissional é essa, que essas coisas estáveis à partida não falham. E se falharem o vosso dinheiro no banco parado, só não está em risco o dinheiro do colchão. E mesmo esse, se calhar, está. Se falhar tudo, porque ainda alguém o vai roubar. Por isso... Não diga isso, não diga isso. Eu vou já tirar o meu. Vai sair hoje. Portanto, ninguém se lembra da minha casa, já não vai ver. Teresa, não sei, vou ver. Ainda se fores lá agora, ainda és capaz de encontrar. Ao fim do dia já não. Pelo menos mudar o lugar, não tirar do colchão e pôr num armário, qualquer coisa para ninguém entrar. João, muito obrigada. Acho que esta partilha na primeira pessoa de alguém que está diariamente nos mercados também nos dá aqui uma realidade, não é? É muito importante sabermos. Há uma coisa que tiro muito daqui e creio que posso falar em nome de todos, que é conhecimento traz sempre benefícios, não é? Quanto mais soubermos dos pontos positivos, dos pontos menos positivos, dos timings, quanto mais soubermos o que é que gastamos e se estamos a gastar bem, todo este conhecimento é sempre favorável, sempre. Depois, se calhar, alguma sorte, alguma sabedoria também, e ouvirmos profissionais como o João, que estão diariamente a passar por isto e trazerem-nos estas boas notícias. Às vezes estamos a trazer um bocadinho de paciência, como tivemos aqui no início da nossa reunião, que o dinheiro também é assim. Às vezes, nas épocas más, ter alguma paciência, esperar pelo momento certo, não é? Porque, pela experiência do João, acabamos sempre por ter um retorno positivo sempre que investimos. É preciso poupar antes. Isso também é importante. Exatamente. Eu só queria dar só uma coisa mesmo rápida para fechar, que acho que vai dar aqui, rematar bem tudo, que é quanto a passos, ações imediatas. Acho que é importantíssimo aquela primeira parte de seguir as despesas, não sei, é base de tudo, porque não há outras coisas se nós não fizermos esta primeira parte corretamente. No que toca a investir, e a quem se calhar vai investigar sobre isso, vai ao banco perguntar, ou vai criar uma conta numa corretora, ou vai se informar, e eu diria que é uma excelente altura, se calhar, até para vocês serem confrontados com isto que eu disse, que é, agora, afastados disto, sem terem grande investimento lá na coisa, sem estarem a panicar, conseguem ver, olha, isto está numa má altura, vou seguir mais ou menos isto, vou ver se daqui a 2, 3 meses as coisas estão melhores, vou ver se daqui a 1 ano as coisas estão melhores. E no que toca a passos imediatos, eu diria, para já, não é uma boa altura para se calhar vocês carregarem já a conta e porem já uma série de dinheiro, não. Esperem um bocadinho, nem que esperem que, olha, o Trump ali das tarifas mais calmo, o mundo está mais estável, vou pôr um bocadinho, mesmo que não seja a melhor altura. E depois, lá está, estar ciente dos riscos, ter paciência, mas ver que é uma boa altura para ver, se calhar, olha, aquele João até tinha razão, passado 1 ano as coisas estão melhores, ou ele estava errado,
e as coisas estão piores, mas ao menos eu estou ciente disto tudo e posso usar o conhecimento para estar melhor. É isso que eu quero retirar. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada. Resta boa Obrigada. semana. Adeus, adeus. Obrigada. 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 Obrigado.